Olá, empresários e empresárias de sucesso. Aqui estamos em mais um episódio do Sucesso Cast. E olha que hoje vai ser bem especial, porque nós vamos falar de situações que na prática todos nós conhecemos, todo mundo passa, mas que tem dificuldade de olhar no direcionamento do negócio. Então a gente vai falar de gestão para empresas que têm crescimento e que buscam esse crescimento sustentável. Eu sou Gabriela Câmara, estou na direção de expansão do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial. E antes que eu esqueça, se você ainda não segue, lembra que no Spotify nós estamos com Sucesso Cast e no Instagram e no YouTube, nós somos Sucesso no Resultado. E por falar em resultado, hoje o nosso time é um time de peso, eles que respiram negócios, mas que transpiram solução. Aqui, nós estamos falando de um negócio que começou de forma tradicional, mas que hoje é um grande movimento, se tornou um ecossistema chamado Arca Business. Aqui eu estou com Felipe Álvares, Paulo Arcanjo e Roberto Leopoldino, a quem eu já dou as boas-vindas e deixo com vocês a tarefa de hoje se apresentarem. O que é que vocês destacam para esses nomes? Tudo bom, Gabi? Prazer enorme estar aqui com você hoje. E aí, iniciar aí, meu nome é Paulo Arcanjo, a gente lá está atuando na área hoje, sou advogado, sou especialista em Direito do Trabalho e Compliance Trabalhista e também atuo na parte de sucessão patrimonial e proteção patrimonial das empresas e também sou empresário, né? Como você já apontou aí, a gente entende realmente que a essência da advocacia também tem que empreender. E vendo isso aí, a gente conseguiu enxergar todo esse ecossistema para poder estar construindo toda essa situação para dar resultados melhores aos nossos clientes. Então, a gente atua na advocacia de forma empreendedora. Isso aí. Gabi, é um prazer enorme a gente estar aqui junto. Tanto que a gente já conversou, não foi isso? Hoje Chegou a gente o agora dia, que bom, né? realmente todos nós aqui reunidos para a gente consolidar aquilo que a gente já vinha conversando. Como já dito, meu nome é Felipe Álvares, sou advogado, especialista em direito público, também direito societário e contratual. Como o Paulo pontuou, a gente também entendeu a necessidade de empreender na advocacia e ajudar o empresário a crescer de forma sustentável e de forma estratégica. Muito bom. E Roberto? Gabi, Quem que é Roberto? Roberto Leopoldino. Eu sou sócio fundador do Arca Business, CEO hoje, estou à frente lá, tocando todo esse ecossistema. E, cara, é uma satisfação enorme de estar com vocês aqui. Dizer que, da mesma forma que vocês, a gente também acredita que o sucesso ele faz parte de um ambiente de construção que traz visão e leva a gente para alcançar grandes resultados. Excelente, Roberto. Para nós é uma honra, porque hoje eu sei que a gente vai conversar um pouco sobre leis, sobre regras. Esse assunto que para alguns é um pouco chato, ainda muito distante. Mas qual é a pergunta que não pode deixar de começar? Como que vocês entenderam que trazer a estruturação jurídica, mas que com um olhar estratégico para dentro do negócio era a grande sacada? E aí, começa por onde? Vai começar por onde? Começar por quem? Vai começar a briga aqui. Eita! Pode deixar muito solto. Não, a ideia que a gente teve inicialmente foi porque, como a gente já atuava na área empresarial, a gente entendeu alguns gargalos e alguns gaps que todo empresário ele tinha, independente do setor. Ele tinha alguns gaps específicos. A gente conseguia solucionar alguns, agora outros, só com a advocacia em si, a gente não conseguia. Pensando nisso e já atuando, a gente procurou uma estruturação física e agregou o serviço, trazendo gestão, atrelando também algumas parcerias pontuais que a gente precisou, como contabilidade, RH, muito direcionado para o empresário e para aquilo que a gente queria entregar. Hoje a gente consegue entregar um produto mais estratégico, tanto na parte jurídica como na parte de gestão. Eu acho que pensa que ele surge, Gabi, dentro de uma perspectiva de dar suporte a empresas, a negócios, porque o empresário, a gente sabe que tem uma vida muito árdua, né? O dia a dia do empresário, principalmente no Brasil. A gente sabe aqui, as pessoas que acompanham o Sucesso Cast são empresários que vivem essa realidade, né? De empreender e das dificuldades de empreender. Então, a gente parte desse princípio de que
tanto na assessoria jurídica e empresarial, como em qualquer outra área, que seja de qualquer outra consultoria, em áreas chaves, como o Felipe falou, que a gente conseguiu enxergar os gaps, a gente conseguiria ajudar se a gente também tivesse uma visão diferenciada do que a gente pudesse oferecer. Então, já começa ali na assessoria jurídica com uma perspectiva completamente diferente do jurídico em si, do juridiquês, né? Do litigioso, que é só na justiça, resolver na justiça. A gente começou a enxergar que a gente poderia dar clareza, né? Clareza e segurança jurídica para que os empresários pudessem tomar decisões mais assertivas. Muito bom, Roberto. Eu acho que segurança é o grande nome, né? E aí eu queria aproveitar que eu estou com os advogados, né? Mas saber de vocês em que momento vocês, na formação ou no decorrer da jornada, entenderam que não precisa olhar para a estrutura jurídica como esse risco jurídico que você trouxe, sabe, Roberto? Como que o empresário, quando que vocês perceberam isso? E como é que vocês percebem qual é a maior dificuldade do empresário que ainda olha para o jurídico como essas relações de trabalho, né? Esse departamento que é isolado na empresa, para essa questão mesmo de estruturação jurídica enquanto uma ferramenta estratégica do negócio. Eu acredito, Gabi, que o problema disso tudo é a construção que a gente tem hoje no nosso país. E aí, por que eu pontuo isso para ti? É o seguinte, quando a gente fala de juridiquês, de jurídico, acredito que se tu fechar o olho e falar assim, jurídico, vem na tua cabeça um juiz, um martelinho, com a toga. E aí você automaticamente traz para si um peso da burocracia. E o empresário hoje no Brasil, ele é tão bombardeado de burocracia que quando você fala em jurídico, você já pensa em burocracia e já pensa em problema. E aí você esquece de imaginar o jurídico como uma ferramenta de estratégia. E aí ferramenta de estratégia em que sentido? De prevenção. A partir do momento que eu tenho uma equipe jurídica, que ele prevê o passo que eu estou dando, e ele levanta quais são os riscos que eu tenho, eu tomo uma decisão melhor e mais assertiva. E aí eu mitigo aquele risco. Fazendo um paralelo, a diferença da burocracia e da conformidade. A burocracia, eu costumo dizer que ela tem carimbo e caneta. A conformidade, ela vai prever para que a gente não corra aquele risco, ou se a gente correr o risco, a gente sabe o que está correndo. A pior coisa no mundo, que eu falo para os nossos clientes, é você correr um risco sem saber que aquilo ali é um risco. E aí, quando você traz o jurídico para tomar uma decisão estratégica, com um time como vocês, que tem forma comercial, com um time que vai pensar com o pessoal, ó, se eu der esse passo aqui, qual o impacto jurídico que minha empresa vai ter? Porque muitas vezes a gente só está ligado a o jurídico só vai vir para apagar o incêndio. Pensa antes de tomar a decisão. Chama teu corpo jurídico, coloca ele na mesa para sentar contigo. E aí, por tudo isso que a gente falou e está inserido nesse ecossistema, a gente basicamente entende um pouco qual o posicionamento do empresário. E se a advocacia não tivesse esse olhar para uma advocacia empreendedora, ou para o empresário entender qual a dor do empresário, ele só vai dar o resultado frio, da letra da lei. E aí, quando a gente entende todo o ecossistema, entende que por trás de todo CNPJ tem um CPF que carrega emoção, que carrega sonhos, que carrega tudo isso, eu não vou dar só uma decisão para ele tomar fria. A gente sabe que vai ter todo aquele peso emocional para a gente realmente dar direcionamento e dizer, ó, esse risco teu aqui, tu vai ter isso aqui. E com isso aqui, teu sonho pode se acabar. Então, toma a melhor decisão, mais assertiva para a tua empresa, para tu estar em conformidade e, ao mesmo tempo, sabendo que aquele risco ali vai ser segregado com o teu jurídico tomando as decisões contigo. É só complementando, Gabi, o que o Paulo está falando, ele falou e essa segurança, ela abarca a perspectiva da previsibilidade, né, da prevenção, mas ela também é solucionadora. Como o Paulo bem falou, é apoiar o empresário a tomar essas decisões com segurança. Aí sim, é onde entra esse escopo, né? Também, querendo complementar, Paulo ele pontuou de forma excepcional. Por quê? Imediatismo jurídico é problema. O jurídico a gente pensa no longo prazo. O que ele falou de prevenção, quando a gente pensa num jurídico estratégico, a gente pensa em sanar ou diminuir risco. Por quê? Ele pontuou de forma perfeita. Quando a gente sabe o que a gente vai correr, muitas vezes, se acontecer, a gente tem uma solução mais fácil. Quando acontece de forma repentina, o jurídico entra para resolver um problema de forma imediata. Nunca é bom a gente tratar, observar e acompanhar, aconselhando, porque a gente, em determinado momento, eu acho que hoje, a gente já virou conselheiro de muitos
empresários, clientes nossos, porque a gente consegue direcionar eles para um caminho mais seguro. Aí ele faz assim, não, mas se eu for por aqui, é mais vantajoso. Até que ponto? Sem dúvida, Felipe. Você trouxe uma coisa que eu ia destacar na fala de Paulo, porque, veja, você trouxe muitos elementos importantes. Você falou que nós, enquanto empresários, muitas vezes, de forma pontual, quando tem um incêndio, procura o jurídico. Então, eu, enquanto empresário, abro logo a boca para dizer assim, ó, eu não entendo de lei, eu não entendo dessa questão legal, então só aí eu vou procurar o jurídico. Então, se você tivesse que pontuar de forma prática, qual é o grande preço, qual é o principal risco que eu, enquanto empresária, tenho por não estruturar uma área jurídica da minha empresa? E eu não digo necessariamente dentro, né? Porque eu posso até não conhecer, mas eu preciso conhecer quem saiba. Eu preciso buscar essa assessoria nesse planejamento para não estar pagando incêndio. Então, qual é o principal preço que se paga, Paulo? Eu acredito que o principal preço, Gabi, é a vida da empresa. Porque uma decisão Perfeito. errada pode levar a acarretar a vida da empresa a se acabar, né? A falência. Por exemplo, uma mudança de regime tributário sem ser de forma pensada, uma contratação sem ser de forma pensada, ou até mesmo um passivo trabalhista que você carrega dentro da sua empresa que você não sabe. E muitas vezes o passivo trabalhista que você tem dentro da sua empresa, por você não enxergar aquilo ali, você toma uma decisão que vai acabar com a sua empresa. E aí eu vou mais além. O jurídico, quando você se preocupa e quando ele entende a empresa, ele vai respaldar a parte juridiquês, mas aí qual a consequência disso? A reputação. E aí a gente vê muitos casos aí que tem hoje no Brasil de uma contratação de uma terceirizada. Quem cometeu o ato foi a terceirizada, mas a reputação que vai mal é o de quem? E aí a reputação da empresa a gente passa um tempão construindo e para ela cair em 2 tempos. Então, assim, se fosse para pensar a pior situação é o fechamento da empresa. Porque se você tomar uma decisão errada, sem prever qual risco você está correndo, infelizmente a tendência você pode realmente fechar a sua empresa e aí carregar isso pro resto da sua vida. É que, com sinceridade, a burocracia em si, ela não acaba. Só que a forma de tratar é que é diferente. Tratar ela de forma estratégica, direcionando cada ponto, cada setor, criando políticas, principalmente a questão, o compliance. Como o Paulo, ele é especialista, a Thaís é especialista. De uma forma concisa e coerente com a empresa, mesmo tendo a parte burocrática, ela se torna leve e estratégica. Porque não adianta a gente só levar, sem ter aquilo ali formalizado, organizado e trazendo proteção. Que o objetivo principal da gente, mesmo de forma estratégica, é trazer proteção para o empresário. Sim. E o engraçado disso tudo, Gabi, é que a gente brinca lá no escritório o seguinte: se a gente chegar numa turma de ensino médio hoje, de 3º ano, e perguntar quem quer ser empresário, eu acho que ninguém vai levantar a mão. E o porquê eu falo isso? Porque a gente, enquanto brasileiro, a gente vai muito empreender por uma dor. Ou seja, uma dor financeira, ou seja, alguma coisa que eu queria sanar, mas uma dor. Nunca é por uma opção. Ah, você é empresário. E aí, quando você vai por uma opção, você se prepara. Por exemplo, na faculdade, eu quero ser advogado. Qual a preparação que eu tenho que ser para ser advogado? 5 anos num curso de direito, faça a prova da OAB, passe na seleção, você é advogado. E para ser empresário? Para ser empresário tem uma preparação. Você tem que saber criar os processos da sua empresa. E aí, a partir do momento que você não pensa dessa forma, o jurídico vai ser esquecido. Se o jurídico não está sentado na mesa estratégica e construindo com você quais são os processos, qual o processo de venda que a Sucesso resolve lá, qual o processo de forma tributária que a Sucesso vai lá resolver, qual o processo juridiquês que o meu jurídico tem que estar sentado construindo aqui comigo, ele vai pagar incêndio. E quando muitas vezes o incêndio que ele vai pagar já tem corroído a empresa toda, já tem corroído a vida da empresa e não tem mais o que fazer. É só apagar, juntar as cinzas, botar no caminhão e levar. Então o jurídico realmente pensado da forma correta, ele consegue evitar essa dor de cabeça. E é nessa dor, nesse incêndio, né, que a gente gosta muito de traduzir no improviso. Nós temos muito essa cultura do improviso, né? Então, olhar para a empresa como setores isolados é uma pena, mas hoje isso ainda é muito forte. Como eu falei, o jurídico é um setor, o RH é um outro setor, né? E aí o comercial é um outro setor, sem dialogar muito. Então, quando a gente olha para uma empresa, para esse empresário, Felipe, que não se preparou, ainda está na cultura do improviso, como é que ele pode virar a chave e entender que com esse tipo de mentalidade, como o Paulo bem colocou, a gente compromete a vida da empresa?
improviso, ele funciona até certo ponto. Porque, querendo ou não, a gente também não pode engessar todos os processos, nem o que a gente faz. A partir do momento que você quer crescer, você precisa de processos definidos e o porquê. Exemplo, eu tenho um profissional na minha área de RH ou então na área de produção, que só ele executa aquele serviço. Se ele adoecer, ser humano, se ele pedir demissão, acontece. Como é que a empresa fica? Ela vai parar de funcionar por conta disso? Se você tem um processo bem definido, estabelecido, com regras, qualquer pessoa que chegar vai poder suprir a necessidade sem acarretar grandes percas para a empresa. Improvisar em tudo é sinônimo de fechamento. Não tem como a gente improvisar em todos os setores. A gente precisa definir processo. Política, processo, regimento interno, código de conduta, aquilo que já existe. A gente só precisa deixar bem definido. E claro, por quê? Muitas vezes existe uma hipocrisia, vamos dizer assim. Está no papel, mas não funciona na prática. Então ela não existe. Porque existe uma realidade que ela não está se aplicando. Quando a gente consegue juntar o que é posto a termo com o que existe de fato, a gente consegue criar processos e a empresa ela flui. É isso aí. A gente sempre chama atenção de que o improviso, como você trouxe, ele deve aparecer como exceção. O problema é quando ele vira regra, né? E aí, o que é que ele sinaliza claramente? A falta de planejamento, essa falta de previsibilidade e que compromete diretamente o resultado. E aí, o que eu quero saber agora, Roberto, é se é nessa mentalidade, né, nesse olhar de mercado que surge o Arca Business. Conta pra gente. É justamente nisso aí, Gabi, porque como a gente tem ressaltado aqui, e Paulo e Felipe colocaram, você com procedimentos e processos e políticas bem estabelecidos, claros, com segurança jurídica, você caminha. Mas aí você precisa de todo um arcabouço para que isso possa funcionar. Então, olhando nessa perspectiva, a gente chegava com essas possibilidades para a empresa, mas ela não tinha uma liderança bem estruturada, bem desenvolvida e preparada para lidar com uma cultura que também está estabelecida de alguma forma. Então, assim, a grande questão é que os empresários eles conseguem enxergar onde eles querem chegar. Eles só não sabem como fazer isso. Entendeu? Então, assim, é nessa perspectiva que surge o Arca. Entendendo que, dentro de todo esse processo de empreender, precisa empreender com segurança jurídica, precisa ter processos claros para que a regra não vire o improviso, a exceção. Mas você tem que entender qual é esse caminho que você tem que trilhar até chegar nessa sua visão. Isso envolve uma série de outras questões, que é onde o Arca Business ele entra. É como a gente fala, os 4 pilares do Arca Business está ali que, como o Paulo colocou, os empresários eles não têm a quem recorrer na educação empreendedora. Né? Então, assim, a gente diz muito que um ambiente propício para um empresário experimentar é fundamental. A escola do empresário é justamente nesses ambientes, onde ele encontra outros empresários, outras pessoas que têm as mesmas dores, ou dores diferenciadas, mas que ele pode tirar algum insight, algum aprendizado. Então, os 4 pilares do Arca é com base justamente nessa perspectiva, que é um ambiente estruturado, onde essa estrutura e essa infraestrutura ela é um diferencial para essas tomadas de decisões. O outro pilar seriam as relações comerciais, que é onde as oportunidades de negócio acontecem de fato. Inteligência de negócio, que é o know-how ali, é você pegar o conhecimento e aplicar isso na prática. E, logicamente, as alianças estratégicas, que são as conexões com as pessoas certas que te levam para o... Eu gosto muito, a gente tem uma confraria de vinhos lá de negócio de vinho, a gente bota 30, 40 empresários, sempre traz alguém. Inclusive, Maria Helena participou de um desses conexões. A gente bota empresários para um jantar lá e serve rótulos, vem um sommelier e tal. E assim, eu sempre gosto de ressaltar. Tem uma frase do Reid Hoffman, que é um dos fundadores ali do LinkedIn, e ele diz o seguinte: quer prever o futuro? Se conecte com pessoas que o levem até ele. Então é mais ou menos isso que a gente acredita no Arca Business, pensando nessa perspectiva de dar esse apoio, esse suporte ao empresário para ele caminhar nessa jornada. Todo esse arcabouço. Isso é o ecossistema Arca Business.
Muito bom, muito bom. Você começou falando da questão de liderança, e aí, quando a gente pensa nesse líder, né, seja ele na parte mais estratégica ou na Na alta tática, gestão, né? Como o Paulo gosta isso, de falar. muito bom. E aí a gente vê que o dia a dia desse líder são de decisões difíceis. Sim. E a grande pergunta agora, e eu fico à vontade, quem quiser responder, é que a gente percebe que muitas vezes ele tem essa visão, mas ele não tem um direcionamento claro. Seria a falta de segurança por não ter essa estrutura jurídica que muitas vezes faz com que ele fique nessa corda bamba e ele acabe indo por essa rota do improviso? Justamente isso, né, Paulo? Foi o que Paulo ressaltou, o Felipe colocou, e o que a gente propõe enquanto ecossistema. É justamente em dar esse suporte de conhecimento, de ferramental, né? Porque muitos empresários não sabem nem como fazer um planejamento. Planejamento não é só enxergar dentro das suas possibilidades de recurso. É você entender quais são as ferramentas e competências que você tem que desenvolver até chegar lá. E aí é justamente isso. Ele precisa de apoio. A Sucesso faz muito bem isso. O Arca Business, o Arcanjo Advocacia faz muito bem isso. Dá esse ferramental, esse suporte, o know-how, a inteligência de negócio para que ele possa tomar as melhores decisões. Porque sem ele saber quais decisões tomar, ou ele toma a decisão errada ou ele não toma decisão nenhuma. E isso na liderança é um pecado. Porque se você for pensar em alta gestão como líder, que é quem conduz toda a cultura da empresa, que vai direcionar toda a tua visão, os comportamentos que são demandados para que você alcance os objetivos, se você não tiver isso, o líder ele se perde no processo e a empresa fica frágil. Aí acontece o que Paulo falou, são todos esses riscos. E aí, Gabi, trazendo para a realidade de hoje, eu acho que dos últimos 2 anos, pós-pandemia, a gente vê uma enxurrada muito grande de informações, que aí eu acredito que atrapalha o empresário em que sentido? Ele vê tanta coisa, só que, como eu falei, né? O empresário, ele não tem uma escola para formar empresário. Então, a vida foi ensinando a ele. Aí eu chego para o empresário e digo, ó, qual a cultura da tua empresa? Aí o cara vai perguntar, cultura, o que é cultura? Cultura, o empresário, ele quer um negócio que materialize. Tá na parede. Missão, O empresário, ele quer um negócio que ele diga assim, ó, é isso aqui, pronto. Quer uma xícara laranja, é esse daqui. Então, a gente, enquanto consultor, a gente, enquanto entender a dor do empresário, eu acho que o papel fundamental da gente é tirar do mundo das ideias e trazer para o empresário na prática e mostrar ele, ó, para tu sair do ponto A ao ponto B, tu vai dar 2 passos. Aí ele vai conseguir entender o que é aquilo ali e ele vai tomar a decisão mais correta. Então, eu acho que esse é o maior desafio nosso, materializar para o empresário e para o empresário compreender aquilo que a gente quer falar com ele. A partir do momento que a gente consegue juntar essas duas coisas, materializar para ele, de fato, ele vai realmente tomar uma decisão de forma direcionada e a gente vai trazer um resultado concreto para ele e aí da forma mais concisa e concreta possível. Perfeito. A gente costuma dizer que cultura sem liderança ela é só um discurso bonito na parede, né? Um quadro. Liderança sem método é improviso. Sem dúvida. E método sem cultura e sem liderança vira burocracia. Pois é, o que é que a gente falou aqui? O que é que a gente percebe muito, né? É um discurso muito bonito, muitas vezes, né? Mas o que é legal lá na parede, como você colocou, Felipe, tem lá a missão, a visão, mas ele não é legítimo, Isso. né? Toda a parte da operação, a linha tática, elas não vivem essa cultura. Mas a gente sabe que muito da operação e do tático é espelho dessa liderança estratégica. Então, Roberto, você trouxe um detalhe importante que é o do ambiente que cresce, que se desenvolve. Porque muitas vezes, o que é que alguns empresários pensam? Podcast, por exemplo. Vocês têm a experiência do Papo, né? Do Papo Business Livecast. Por sinal, tem um formato diferente de live. Depois eu queria que você explicasse como é que é isso para a gente. Mas o que é que eu estou querendo trazer aqui? O que leva o empresário a entender a importância de estar em ambientes como esse, onde nós vamos estar discutindo, estudando, né? Eu gosto de usar o termo estudo. Na Sucesso, nós temos o Clube do Livro, né? Toda sexta-feira
no início do dia, estrategicamente, todo o time para estudar coletivamente. E para alguns empresários isso é perder tempo. Ah, vocês não começam o dia trabalhando. Ao contrário, estamos investindo o nosso tempo para que juntos a gente possa estar estudando e entendendo como gerar essa mudança de comportamento, né? Então, o que é que falta hoje, na tua visão, Roberto, para o empresário entender que este ambiente ele vai gerar uma mudança de comportamento, que é essa mudança que vai gerar resultados? Tudo que a gente já falou, Gabi, aqui. Como o Paulo bem colocou, a gente precisa materializar muito do que esses ambientes trazem. Então, assim, às vezes a gente vê alguns movimentos que não fazem muito sentido, porque é o que a turma diz, assim, é network por network, e aí eles não sabem nem como lidar ali naquela ambiência. Então, é importante que esses ambientes eles possam trazer esse ferramental também, para que eles entendam como é que eles podem levar aquelas relações, aquelas conexões para o negócio e aplicar no negócio para que ele tenha resultado de fato. Porque se a empresa não tiver resultado, ela trava, ela para, ela quebra. Não tem como você não ter resultado. Se você não cresce, você quebra, não tem jeito. Então, assim, esses ambientes, eles precisam trazer isso, sabe, Gabi? Essa questão do podcast é uma das ferramentas que a gente usa como vocês, porque a gente acha que é importante. Primeiro, para gerar visibilidade aos negócios, principalmente locais, que a gente trabalha muito no ecossistema muito local ali ainda em Vitória, porque a gente tem muito pano para manga e tem muito empresário bom, que a gente precisa dar visibilidade, contar a história deles, certo? E que a gente possa absorver quais são as características que ele teve que ter para chegar até ali, para alcançar o resultado, qual é a visão de futuro que ele tem dentro desse processo. Então, assim, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é de trazer, de fato, informação para esse empresário que precisa começar a entender que está em ambientes nesse nível, ele contribui para o resultado da sua empresa. Agora, lógico, como o Paulo falou, a gente precisa dar o ferramental necessário. Por exemplo, a gente agora em janeiro começa com uma imersão, certo? De 2 dias lá, para 10 empresários, onde a gente vai trabalhar esse compliance, essa conformidade jurídica também, mas trazendo um aspecto de gestão. Então, a gente vai trabalhar 5 pilares ali: cultura organizacional, liderança e gestão de pessoas, governança, conformidade legal propriamente dita e planejamento estratégico, porque é todo nesse arcabouço, essas ferramentas é que vão fazer com que ele possa ter resultados na empresa. Então, assim, não é só estar no ambiente, não é só procurar informação, é você, de fato, entregar aquilo que pode potencializar o negócio dele. E eu vou mais além um pouquinho ainda que Beto, nesse sentido, Gabi, que é o seguinte: a gente, hoje, 2026, a gente está passando por uma mudança de comportamento na sociedade. E aí, o empresário que deu certo em 1990, talvez aquele comportamento dele hoje não vai sirva. Certamente. Certamente, né? não vai servir. E aí, o que é que acontece? Muitos empresários que veem esse investimento de empresa em estar sentado lendo um livro, em um ambiente diferente de trabalho, vê hoje como, isso aí é uma perca de tempo, porque eu nunca fiz isso, deu certo. Mas o que trouxe ele até aqui, provavelmente não leva ele até 2050. E aí eu preciso estar muito ligado nessas mudanças, porque o tempo está mudando muito rápido. Antigamente, em 1990, era muito mais difícil eu chegar a informação do que chega hoje. Hoje acontece um negócio do outro lado do mundo, a gente está sabendo aqui em minutos. Isso então, impacta diretamente em tempo real. Em tempo real, basicamente. Isso aí impacta diretamente. Hoje, e daqui para 2030, a gente vai estar vivendo 5 gerações diferentes. Então, eu, quanto empresário, o que é que eu estou fazendo aqui para poder sobreviver? O que é que eu estou podendo realmente ver? Quais são... vou implementar tudo que estamos dizendo. Não, mas eu tenho que ter o senso crítico de enxergar e dizer, realmente, mudou alguma coisa. Então, se eu continuar até aqui, não tem como eu sobreviver desse estilo. E aí eu trago muito a realidade, muitas coisas para materializar. Por exemplo, já imaginou se a Kodak, que nos anos 2000, imprimia foto, quisesse sobreviver hoje, o que é que ela faria? Quem é a empresa que viver imprimindo foto? Então, se ela não se reinventar, se ela não lançar uma máquina digital, se ela não mudar a forma dela, o jornal, se o jornal não mudasse a forma de entregar, se não mudasse, qual que seria o jornal hoje? Hoje tem um consumo? Tem, mas o consumo é lá embaixo. Então, eu trago muito isso. A gente está vivendo uma mudança de cultura comportamental na sociedade
que impactam diretamente nas empresas, e se o empresário, infelizmente, não tiver essa visão, ele vai ficar para trás. Resvala na questão da tomada de decisão também, né? Para você tomar decisões, para você ter decisões assertivas para o seu negócio, impacta nisso aí, em você entender o que é que está acontecendo, você se atualizar, você entender, inclusive, de outros mercados que não só o seu. Como é que as pessoas estão lidando com essa nova realidade, com essas novas gerações. Além disso, o empresário, ele tem uma dor específica. Ele se sente muito só. Eu acho que quase todo ele, não vou dizer todos, mas uma grande maioria, ele sempre fala: a gente é muito só. A gente não consegue ter uma conversa realmente de empresa, de negócio, de dinheiro, de ambição, de crescimento, porque não existem pessoas que querem conversar. Muitas vezes, até as esposas, quando não estão inseridas no negócio, não me interessa, eu não quero conversar. Esse ambiente, essa ambiência, a gente também tenta trazer esse grupo de empresários para que eles se sintam à vontade e que gere ROI, porque a gente precisa que todos cresçam junto. Junto a gente vai conseguir desenvolver uma comunidade, desenvolver a sociedade e desenvolver ele. Então, tudo isso está interligado com a ambiência. Gente, sensacional. E olha que banquete. Assim, eu teria 1000 observações de cada palavra que foi dita, né? Olha, Felipe, o Paulo trouxe a questão da cultura, né? Tradicionalmente, a gente tem o ambiente de trabalho como aquele ambiente adoecedor, onde a família não quer estar perto, onde quer ficar mais distante. A gente poderia até estar falando aqui, inclusive, de transição, né, na sucessão dos negócios, né, da importância de uma boa estrutura estratégica, jurídica, para que essa sucessão aconteça, seja ela para dentro ou fora da família, né? Mas eu percebo que qual é o maior desafio hoje em dia? É mudar esta cultura. É entender que, enquanto empresário, precisamos estar e ser saudáveis de forma integral, e só assim a minha empresa, o meu negócio vai ser saudável a ponto de toda a família, todo o time estar mais saudável, e aí saudável no sentido mais amplo, né? Mentalmente. O processo de adoecimento mental hoje em dia é forte no nosso dia a dia. Então, se a gente não tiver vigilante e atento, acaba sendo, inclusive, um problema jurídico para muitas empresas. Estou falando besteira? Não, exatamente Pois isso. é. A NR veio e sempre mostra isso aí. Isso. E aí, o que é que eu queria trazer aqui para a roda agora? A principal necessidade do empresário, seja para quem já está com a sua empresa instalada ou para quem está querendo começar, é entender essa necessidade de mudança de comportamento que vem a partir de uma mudança de mentalidade, né? Então, eu que estou começando a montar um negócio agora, o que é que vocês diriam, seja do ponto jurídico, seja do ponto estratégico, né, da gestão, o que é que vocês diriam para que quem está querendo montar um negócio agora, qual seria o passo a passo para garantir, acima de tudo, essa segurança que a gente tanto está falando aqui, entendendo que não adianta gerar expectativa que vai saber tudo. Então, esse ambiente, que não é só network, né, Roberto? A gente precisa entender esse ambiente. Eu percebo que é um grande desafio entender esse ambiente como um local de vínculo, de conexão, de parceria, onde você vai complementar aquilo que eu não consigo fazer. Então, por onde começar? Pergunta fácil, né? Super fácil. Pergunta bem ampla. Pergunta bem fácil. E aí eu acho que a gente deve começar pelo começo, Gabi. Parece ser engraçado, né? É redundante. Mas a gente acho que deve começar pelo começo. E aí, mais uma vez, eu volto àquela situação. Quando a gente começa a empreender, nem sempre a gente empreende por um assim, vou querer empreender. Mas é quando você se dispõe a empreender de fato do zero, que você tem essa oportunidade, o conselho que eu daria para quem está querendo empreender inicialmente é: veja o nicho que você está querendo empreender. Veja se você identifica com aquilo ali, realmente. Estude sobre ele para depois pôr em prática. Não coloque em prática primeiro para depois você estudar. Realmente entenda a situação, entenda qual nicho que você quer entrar e veja se você de fato se identifica com aquilo. Porque muitas vezes o pessoal acha que empreender é só dinheiro. O dinheiro é consequência do empreendedorismo. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. Parece ser muito fofo, mas no fundo é aquilo. Porque não vai adiantar você estar ganhando rios de dinheiro e eu chegar na empresa e estar com aquele peso. Rapaz, eita, tô ganhando dinheiro, mas não é aquilo que eu tô gostando, não é que o meu coração tá batendo para aquilo.
Então, aquilo é a sua essência. Então, se realmente você se identifica, comece pelo começo, estude, vá para as ambiências onde aquele determinado local quer trazer você e você realmente quer ver aquilo. Vá buscar uma referência. Quem é a referência nesse mercado aqui hoje? O que é que ele faz? O que é que realmente eu me identifico com isso? É isso que eu quero carregar para minha vida. É isso que eu quero carregar com a minha família. E o segundo passo é justamente isso que eu falo também, é você fazer um acordo com a sua família. É muitas vezes olhar para a família e dizer, ó, estou disposto a isso aqui. Vamos? Vamos não. Se a família disser vamos não, dê 2 passos para trás. Porque você pode ir, mas a corda vai arrebentar lá na frente. E eu acho que a família é uma das bases, uns pilares do empresário. Então, o empresário é como um carro. Se tiver o pneu furado, ele vai andar a 20 km. Então, se o pneu furado da família tiver lá furado, ele vai estar andando a 20 km. Então, eu acho que o primeiro passo seria realmente identificar o nicho, sondar e estudar sobre ele. Me identifiquei. É isso que eu quero para minha vida. Volta para trás. Pessoal, vamos junto. Vamos. Então, todo mundo pulando no barco, vamos embora desfrutar desse cruzeiro. Porque senão, se um ficar lá, vai dar errado. Porque uma hora a gente vai ter que voltar para buscar ele. Esse cenário que o Paulo coloca é o melhor do cenário. É o passo que deveria ser seguido. É isso. Só que a realidade a gente sabe qual é. Começam e vão ver no que dá. Muitas vezes a gente já teve cliente que a gente pegou, que ele diz, eu não preciso de jurídico agora não, que eu estou começando. Rapaz, algumas decisões suas vão refletir lá na frente. Você precisa. Não, uma consultoria, exemplo da Sucesso. Não é o momento. Por que não é? Eu estou no começo. Todo começo gera um problema grande quando ele não é bem estruturado. Porque muitos empresários dizem, eu vou começar, o carro está andando, eu vou estar trocando a roda. Nem sempre é necessário fazer isso. Uma urgência, um problema, uma coisa, tudo bem. Mas tem que ter plano. Sem planejamento a gente não anda, não. Ô, Felipe, sabe o que é que a gente ouve muito, assim? Principalmente quem está começando, né? Dizer assim, vamos fazer assim. Eu vou me organizar e depois eu chamo você, né? Assim, eu sei se vocês já ouviram isso. Aí depois eu me estruturo, né? Ou então, eu vou me organizar para poder me desenvolver. Deixa eu lembrar uma coisa. É exatamente ao contrário. A gente precisa se estruturar para poder se desenvolver com mais segurança, com mais clareza. E já que você começou, Felipe, eu sei que vocês teriam várias histórias para contar, mas conta pra gente uma história, aí eu vou fazer a mesma pergunta ao contrário, né? O que é que eu não devo fazer, né, se eu não começo de forma estruturada? Conta pra gente alguma história de um empresário que decidiu dizer assim, eu não preciso do jurídico, não. A gente tem uma empresa que está... Eu vou trazer um caso que, de fato, esse é real. Eles têm uma empresa que eles trabalham em um segmento muito específico da construção civil. Eles iriam adquirir um terreno, procuraram a gente, conversaram, teve toda... Diferente, eles estão querendo começar de uma forma mais acertada para depois crescer. Quando a gente deu todo o direcionamento, eles fizeram o contrário, disseram que não precisaria do jurídico naquele momento porque não era a hora. Tudo bem, foi tudo encaminhado do jeito que foi, cresceram. Eles tiveram, de fato, um crescimento, uma expansão que foi algo fora do normal. Procuraram a gente. Já com alguns passivos, alguns problemas, algumas coisas que não teriam acontecido se tivessem ouvido. Nesses momentos a gente, vamos seguir esse caminho, vamos seguir aquele caminho. Mas rapaz, aí o peso vem. Se eu tivesse conversado contigo antes, tivesse te ouvido, a gente não estaria passando. Por quê? Hoje ele está com passivo trabalhista. Fatura muito, muito bem. Só que ele chegou para mim e fez, para onde é que está indo meu dinheiro? Bichos, foi a falta de planejamento que a gente conversou antes de ter o primeiro carro. Ele hoje tem uma frota, trabalha na construção, ele tem uma condição de empresa, a empresa é grande. Só que eles tiveram que dar, não 2 passos. Não os 3. Uns 5 passos atrás, eles pararam a expansão, eles já iriam para 2 cidades novas para estruturar a primeira central e conseguir crescer, porque eles não tiveram um planejamento inicial. Eles agora têm o jurídico. Pronto, hoje eles estavam falando com a gente, porque um colaborador gerou um problema interno que qual é o caminho agora? Pronto. É isso que a gente precisa. O caminho você vai seguir esse. Não vai dar problema para você. O colaborador precisa entender que a empresa tem regras e você segue por aqui. Contratou uma consultoria financeira. Ele está indo por parte. A consultoria financeira disse a ele, olha, você fazendo dessa forma, daqui para o final do ano, você vai estar faturando no mínimo 100 mil mês. Livre. Onde é que está esse dinheiro? Na sua falta de planejamento.
Falta essa cultura, falta essa mentalidade, né, Gabi? Geralmente, isso resvala naqueles números, né, que todo mundo conhece, né? Em 2 anos, 20% das empresas que abrem quebram, em 5 anos, 60% quebrou também. Então, assim, é por falta disso, é por falta desse entendimento primário, né? E aí, entendendo isso, logicamente que ele vai procurar entender o seu negócio, entender o seu mercado, fazer um planejamento estruturado, entender propósito, visão, formar líderes, preparar a equipe, aí ele vai conseguir dar conta disso tudo. Então aproveita, Roberto, e fala para a gente, já que Felipe trouxe essa questão da família, como que a gente pode deixar uma dica prática para o empresário que está pensando em sucessão dessa empresa, que está pensando numa empresa longeva, né? A própria proteção patrimonial, né? Que passos importantes ele não pode deixar de fazer? Isso no processo de sucessão, né? Isso. Interessante que tem muitas empresas que o escritório atende que está nesse processo, né, de tempo de sucessão. Muitas vezes, o que é que acontece? Os herdeiros, os filhos ali, eles não nem querem, porque passaram a vida enxergando as dores do pai no negócio ali, da família, enfim. E aí é um processo. A gente pegou muitos clientes, na época que eu estava no escritório também, a gente pegou muitos clientes que, porque meus filhos, eles não se interessam pelo negócio. Lógico, eles só viram sofrimento ali. Por quê? Porque não se estruturaram antes, né? Então, assim, o conselho que a gente dava para eles é, cara, envolve nesse ambiente que você está agora, tentando estruturar um ambiente muito mais leve, porque quando você junta num ambiente pessoas que podem te ajudar, fazendo conexões com pessoas que podem te elevar o nível da tomada de decisão, isso fica muito mais leve. Então, começa a trazer esses para te acompanhar, o sucessor para te acompanhar, né? Lógico, Paulo tem mais know-how aí para falar sobre esse processo de sucessão, porque ele tem trabalhado muito forte nisso aí. Mas, assim, era um conselho que a gente sempre dava. Quer um sucessor, traz ele para esse ambiente de estruturação, né? Bota ele para ele vivenciar, experimentar, entender e mudar essa mentalidade. Já que é mentalidade, né, o mote, e a gente sabe que mentalidade a gente não muda do dia para a noite, né? Vamos aproveitar e vamos reforçar essa questão. Sim. Pensando no empresário do futuro. De repente, quem está começando a acompanhar esse episódio agora pode estar pensando assim, opa, eu tenho então que a partir de agora entender de tudo de jurídico, entender de lei, ou a gente está falando de tomada de decisão mais segura, respaldada nessas leis? É isso. Seria tomada de decisão com base na lei. O empresário ele não precisa entender do direito, a não ser Para isso tem a... a não ser a gente que nós já somos empresários e também advogados. A gente precisa. Melhor ainda, né? A gente precisa. O empresário que é assistido por nós, ele não precisa entender de lei, mas ele precisa tomar decisões com base na lei, porque ele vai tomar decisões seguras e estratégicas. Toda vez que ele toma uma decisão por achismo ou improviso, revisitando o que a gente conversou, muitas vezes, nem sempre, ele pode estar criando um passivo ou gerando um problema. Isso é um grande gargalo hoje na maioria das empresas. Porque o empresário ele quer agir na hora. Não, eu estou precisando disso agora. Mas o agora não resolve o teu problema. O teu problema ele se resolve a longo prazo. A gente remedia, quando é necessário, remedia e pensa de forma estruturada. Adorei quando você trouxe essa questão, mas eu quero só que você continue falando. Então, eu sou empresária e digo, opa, então eu vou para a Arcanjo Advocacia e eu deixo que vocês resolvem tudo e não preciso me envolver. É assim? Não, não desse jeito. Toda decisão, ela não parte de nós, mas a gente dá subsídio para que ela seja tomada de uma forma acertada. Não tem como a gente chegar numa empresa, um exemplo, a gente vai chegar na Sucesso e dizer, Gabi, tu vai tomar decisão assim, assim, assim. Não é assim. Gabi, suas decisões com base no que você quer, isso pode acontecer. Qual é o caminho que a gente segue? A gente vai seguir por esse, pronto. Quais são os empecilhos? Esse. O que a gente pode fazer? Isso. A gente direciona o melhor caminho. Não, eu quero ir por aqui. Você tem certeza? Não é o melhor caminho. Não vai afetar a minha operação. Não é o melhor caminho. Vamos seguir por aqui? Quando a gente consegue se fazer entender, é o melhor dos mundos. Porque assim, a gente está dando
um respaldo com segurança e estratégia. É isso que a gente precisa. E a clareza, que ele tenha a clareza do que ele está fazendo. Isso é em tudo, em todas as áreas, né? Inclusive, tem clientes do escritório que não tomam uma decisão se não tiver com o advogado na mesa, o contador, o gerente da área específica, enfim. É assim, mano. Exatamente. Não toma nenhuma decisão se não tiver com a equipe toda embasada, para poder ele ter o subsídio para tomar aquela decisão, né? Ele não precisa entender, mas logicamente que quem está ali com ele precisa deixar o mais claro possível para que ele possa tomar a melhor decisão naquele momento. Olha que legal, né? O que é que você traz? Você traz o cenário do negócio atual, que é, eu gosto de fazer essa analogia, que é um grande quebra-cabeça, onde cada pecinha é importante. Mas por que eu perguntei isso, Felipe? Porque alguns empresários que ainda estão na cultura de que a questão monetária que resolve, dizendo, tá bom, eu coloco o dinheiro aqui, resolva, e eu quero meus resultados. Mas se ele não entender que ele é a principal peça deste quebra-cabeça, que tendo toda a assessoria, mas ele precisa ter a segurança para ter o melhor desse direcionamento, para ter a melhor decisão e entendendo com clareza quais são os prós e contras de cada decisão. Teve é uma ou não é? história engraçada aqui. Conta pra gente. Numa reunião que eu participei, a gente falando de alguns pontos. Uma pessoa estava apresentando, falando, outros ouvindo, mas para tomada de decisão. O que iria tomar a decisão tirou o cinto. Ele segurou assim, como uma mãe vai dar no filho. Ele segurou o cinto e fez o que dinheiro e cacete não resolver, nada mais resolve. Mas essa mentalidade é o que Paulo colocou, é aquela cultura que é tudo na imposição ou no suborno. Isso não existe mais, não. A gente precisa tomar decisões pautadas em princípios e valores. Porque como é que a gente vai crescer algo se a gente vai fazer de todo jeito e sempre pensando em fazer algo errado? Não. Isso a gente vê muito na questão de pagar imposto. A gente sofre uma das maiores cargas tributárias hoje. Mas quando a gente tem condições de pagar, é porque a gente está conseguindo trabalhar e fazer aquilo. Então, pague. É o mais justo e mais certo. Existem estratégias que muitas vezes a gente traz para diminuir. Mas sonegar, a gente ainda traz aquela ideia antiga de empresário que quer resolver tudo de todo jeito e a mentalidade ainda é pequena. Ainda bem que muitos deles estão entendendo de forma diferente hoje. Sim, sim. E a gente fala muito, né, desse olhar mais conservador, mas aqui a gente precisa destacar que isso vem mudando, né? Hoje nós temos, sim, muitos empresários que já olham para o futuro, que já olham para planejamento, identificam a importância de ter processos bem estruturados, pensando na qualidade dessa entrega, porque também não adianta fazer uma boa entrega hoje e amanhã ou depois comprometer, né? E aí, quando eu olho para o futuro, vamos olhar para o futuro, Paulo, fala para mim. A gente começou falando de gestão estratégica. Qual que é o futuro dessa gestão? Passa por segurança, passa por liderança? Como é que você olha isso? Gabi, a gente costuma brincar lá no escritório dizer que empreender é gerenciar riscos. E riscos, muitas vezes, ele vem de forma imprevisível. Mas aí a gente tem que ter a previsibilidade mínima. E aí, previsibilidade mínima, o que é? É ter uma assessoria junto com vocês, com a Sucesso, que vai estar trazendo dados para mim, para a mesa, para eu poder tomar uma decisão. É um jurídico bem assertivo, é um recurso humano atualizado, sabendo o que é que está sendo feito, sabendo que tá... Porque quando eu tomo um risco com dados nas mãos, é uma coisa. Quando eu tomo um risco no escuro, é totalmente diferente. E aí, o amanhã, é como eu bem pontuei antes, né? A nossa população tem mudado, acho que a cada 5 anos, não digo nem a 10, a cada 5 anos a gente tem uma mudança de comportamento muito gigante. Seja pelo telefone, só baixou uma pandemia. A pandemia veio, mudou o perfil de consumo, mudou tudo. Então, já imaginou aí quem estava no varejo físico há 5 anos atrás? Eu tenho certeza que ele não imaginava que o varejo digital ia estar superando até agora. Então, acredito que a gente, enquanto consultores, enquanto pessoas que estão lá ajudando a tomada de decisão, acredito que a gente tem que estar com uma visão, com os pés muito aqui, olhando lá para frente e tentando entender e dar uma previsibilidade mínima do que vem esperando a gente por aí. Seja na mudança de comportamento de consumo, seja na mudança de legislações. Hoje a gente está passando por uma reforma tributária. Então a reforma tributária está entrando hoje, esse ano, está entrando várias mudanças. E aí,
Com o jurídico, você já conversou com o seu time jurídico para entender o que até 2032 te prepara? Será que tua empresa que está vivendo hoje, em 2032, com encargo tributário, com mudança legislativa, ela vai estar conseguindo viver? Então, é imaginar esse cenário todo com informações em mão para que você possa, de fato, realmente tomar a melhor decisão para você sobreviver de forma longínqua. E aí, Felipe, como é que a gente olha para a gestão do futuro olhando para a liderança? A gente consegue dividir a liderança em alguns pontos. A liderança, vamos dizer, o CEO, o gestor, o que toma a alta gestão, o que toma as maiores decisões, e as lideranças que ele tem dentro da empresa. O que muitas vezes a gente vem encontrando e entendendo. A alta gestão, ela é centralizadora. Ela quer tomar conta de tudo, apagar todos os incêndios. Não, tudo é comigo, tudo é comigo, tudo é comigo. E ela não consegue desenvolver um time de líderes e também de colaboradores que consiga fazer a empresa dela prosseguir. A gente tem dois escritores, José Salib Neto e Sandro Magali. Eles têm uma coleção de livros que eles falam de cultura, gestão do amanhã. Então, eles trazem muito bem retratado essa ideia de gestão e como fazer seus líderes também se desenvolverem. Porque a falta de desenvolvimento do líder, eu não digo da alta gestão, o líder atrapalha diretamente o desenvolvimento da sua empresa. Então, empresas que conseguem, como é que eu poderia dizer? Empresas que conseguem absorver esse tipo de mentalidade, ela tem um plano de crescimento e de continuidade muito maior. Desenvolvimento de pessoas. Eu acredito que seria hoje o ponto específico. Pessoas é um ativo, um dos maiores ativos de todo empreendimento, né? E aí, como você conduz isso? Logicamente, você tem que estabelecer uma cultura que parte da alta gestão, né? E que ela determina teu propósito, o que é que você faz de fato, onde você quer chegar, a tua visão, com base em comportamentos e valores dessas pessoas que fazem parte desse grande caldeirão, né, da empresa. Então, a liderança tem um papel fundamental de fazer essa ligação. De pegar o teu propósito, tua visão, o teu papel, o teu mercado e dizer assim, bicho, vamos, e a gente vai fazer dessa forma. O líder é aquele que inspira, é aquele que a gente conversa muito sobre... O líder não é aquele que faz grandes coisas, é aquele que faz as pessoas fazerem grandes coisas, né? Então, é fundamental, é o mantenedor da cultura, e a cultura é justamente isso, não é só bonito na parede, é o que vai levar a tua empresa aonde você quer direcionar ela. Com todo esse arcabouço, lógico que a gente vem falando aqui, ressaltando, da segurança jurídica, dos processos bem estabelecidos, métodos claros, enfim. E aí também, Gabi, só pontuando com relação à questão da liderança, quando a gente parte para a autogestão, muitos empresários hoje têm uma trava muito grande de dividir com os seus líderes imediatos onde ele quer chegar. E aí, como é que eu vou prever o futuro para minha liderança se eu não chego para tudo igual? Eu quero chegar ali. Só que o meu time está lá, e cega, estou fazendo isso aqui. Isso aí é metodologia antiga, isso aí é metodologia arcaica, quando você pegava uma fábrica industrial, botava o processo lá e todo dia o cara ia fazer aquilo. Mas hoje não, hoje eu tenho que chegar para o meu líder, se eu confio, ele lá está comigo, ó, em 2030 eu quero ter 5 unidades. Então, o meu líder, ele tem que ter esse pensamento também. Então, se eu não passo isso para ele, não transmito para o meu time, eu vou estar absorvendo uma coisa, vou estar com expectativa nele, vou estar frustrado. Mas aí, de contrapartida, o meu líder vai estar lá sem saber o que está fazendo. É desse jeito. A gente fala que uma gestão inteligente, né? Só uma gestão inteligente, e eu destaco a inteligência para usar essa inteligência estratégica, é que vai gerar resultados, né, mais sólidos. Meninos, o nosso papo já começa a chegar no final, né? Mas eu tenho certeza, assim, que muitos insights, né, muitas perguntas, eu sempre digo, ó, a gente não tem a obrigação de dar todas as respostas, mas se a gente conseguir provocar muita pergunta, já deu certo. E aí, com certeza, uma pergunta que fica é, eu, empresário, deixei para primeiro me organizar, para depois me estruturar, né? E aí eu cresço muito rápido, né? Gero um faturamento muito rápido. Então, Roberto, que conselho a gente daria para esse empresário que começou pequeno, mas começou desestruturado e que cresceu muito rápido e se encontra nessa situação?
Assim, é até interessante. Crescer rápido é bom, né? Com faturamento, com caixa ali. Mas se você não tiver estruturado, como a gente já ressaltou, vai entrar nas estatísticas, né? Vai entrar nas estatísticas, vai correr muito mais risco às cegas. Então, assim, se você cresceu muito rápido, não está estruturado, corra para se estruturar, né? Então, é importante que você comece a girar essa chave da mentalidade, do mindset, estar em ambientes, estar conectado com pessoas que possam te ajudar a construir essa visão, juntos com ferramentas, com métodos, com processo, com liderança. E aí sim você vai poder alçar maiores voos. Porque é como aquele provérbio africano, né? Que a gente quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá junto. Então, assim, é você se apoiar não só, né, nas conexões que você faz, mas que essas conexões possam lhe estruturar também dentro da tua gestão. Isso, é isso mesmo. Precisa fazer, Precisa né? fazer. E fazer diferente para gerar resultados diferentes. A gente gosta sempre de dizer para dentro da Sucesso que só não erra quem não faz, É isso. né? Mas por falar em erro, Felipe, seu até logo, vamos trazer um erro que você entende que gerou um grande aprendizado na jornada da Arcanjo. Achar que todo empresário quer se estruturar. A gente faz. Tem empresa que a gente entra, a gente tenta de tudo. Traz consultoria, além da nossa. Faz de tudo. Mostra o caminho. Pega na mão. Mas ele não quer. E tudo bem. Cada um vai tomar suas decisões e entender o que quer fazer. Mas esse eu acho que foi o maior erro. Achar que todo mundo queria ter uma estrutura realmente, processo, organização, da maneira que deveria. Mas infelizmente nem todos. Pois é. Excelente aprendizado. E nós, Paulo, se a gente tivesse que definir em uma palavra ou em expressão, gestão inteligente, gestão de resultado, como é que a gente define isso? Rapaz, eu acho que propósito. Porque eu acho que a gente não consegue fazer uma gestão inteligente se a gente não souber qual o propósito da nossa empresa. Então, acredito que volta para aquilo que a gente falou, né? Para eu empreender, qual o propósito que eu quero carregar? A partir do momento que eu sei meu propósito, sei onde eu quero chegar, eu tenho que saber, obrigatoriamente, como eu tenho que gerir aquilo. Então, gestão inteligente está ligado, eu acredito, diretamente ao propósito que eu quero trazer para a minha empresa e qual o propósito social que minha empresa tem que ter no meio da sociedade. Então, não é somente abrir uma empresa. Qual a diferença que a tua empresa faz na vida da sociedade que ela está inserida? É isso aí. No episódio de hoje, que já está finalizando, tenho certeza que você entendeu que um negócio sustentável precisa de clareza, segurança e, acima de tudo, coragem para se estruturar e seguir numa jornada assertiva. Roberto Leopoldino, Felipe Álvares, Paulo Arcanjo, com esse time, hoje a gente provoca você a pensar de como é que está a estrutura do teu negócio. E se esse episódio fez sentido para você, você precisa compartilhar ele com outros empresários, outros empreendedores, porque quando todo o segmento está estruturado, todos nós ganhamos. E eu te espero no próximo episódio.